Não é novidade para ninguém que Lula venceu as eleições, então teremos um novo presidente a partir de 2023, ou não tão novo assim, já que é a terceira vez que ele assume esse posto. Seja você do grupo que está comemorando, ou do grupo que está lamentando, ou até de um terceiro grupo que se negou a votar em um dos dois candidatos, uma coisa eu sei a seu respeito: você lida com o dinheiro no seu dia a dia e mora no Brasil. Então, querendo ou não, você vai precisar passar por isso. E eu estou aqui gravando esse vídeo para jogar uma luz nas possibilidades que você tem para cuidar melhor do seu suado dinheiro. Então vamos por partes aqui no nosso vídeo. Um dos maiores desafios para esse governo será manter um fiscal equilibrado, eficiente, já que muitas promessas foram feitas. Entre elas, manter o Auxílio Brasil em R$ 600, ampliar outros programas sociais e, para isso, o dinheiro precisa sair de algum lugar. E a atual situação fiscal do Brasil mostra que, das duas, uma: ou a promessa não será cumprida, e até aí sem novidades, ou haverá aumento de impostos, também sem novidades. Porém, o Brasil é um dos países com a maior taxa tributária do mundo e muitos impostos já não têm para onde subir mais. Existe um conceito na economia chamado curva de Laffer. Ela é uma curva que mostra uma crescente da cobrança de impostos, onde ela alcança um platô. Os impostos vão subindo e a arrecadação vai subindo também. Só que quando ele atinge esse limite, esse platô, não adianta mais continuar subindo os impostos, a arrecadação cai. Basicamente por três motivos. O primeiro, as pessoas começam a sonegar impostos porque já julgam estar altos demais. Segundo, fuga de capital, as pessoas começam a tirar o dinheiro do país. E terceiro, baixo investimento. As empresas, como são altamente tributadas, elas param de contratar, investir, expandir, e isso faz com que aumento de impostos reflita em diminuição da arrecadação. Então, cumprir essas promessas que Lula fez na sua campanha fica muito complicado sem violar muito o âmbito fiscal do país. Será muito complicado e teremos que aguardar para ver as decisões que ele vai tomar, os caminhos que ele vai seguir. Um outro ponto muito importante é que o Lula ganhou, mas o PT não necessariamente. Porque o número de cadeiras no Congresso ficou muito abaixo do que já foi um dia. Para vocês terem uma ideia, eleições para governador, o PT conseguiu eleger apenas 4, todos na região Nordeste. Se somar toda a população dessas 4 regiões do Nordeste, ela não representa mais do que 15% de todo o eleitorado brasileiro. Na Câmara dos Deputados foram 69 deputados, que é menos de 14% dos deputados da Câmara. No Senado são apenas 4 senadores que se somam aos 4 que já estavam lá, dando um total de 8 senadores que representam menos de 10% do Senado. E isso, de certa forma, é bom. Significa que ideias muito radicais não terão espaço nesse governo. O presidente terá a obrigação de conversar com várias frentes se quiser aprovar as suas medidas. Muito diferente de governos petistas passados que tinham quase que uma carta branca para atuar. O Lula tinha mais popularidade, o Congresso era mais alinhado à esquerda. É curioso pensar que o presidente eleito não teve a maioria dos brasileiros votando nele. Poxa, João, como assim? Se ele foi eleito, a maioria votou nele? Não, uma parcela gigante de pessoas votou no Bolsonaro, outra parcela anularam o voto, votaram em branco. Ou seja, por conta dessas abstenções, o Lula foi eleito, mas ele já não tem tanto apoio popular como já teve anteriormente em outros governos dele. E isso é novo aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, os melhores governos para a economia, para o país, sempre foram aqueles que tiveram equilíbrio de Câmara de um partido e presidência de outro. Ou seja, Câmara dos republicanos e presidência dos democratas, e o contrário também. Isso sempre foi bom para que nenhuma ideia extremamente radical
impasse sem oposição. São pesos e contrapesos dentro do governo. E o Lula terá que encarar isso. A maioria lá em Brasília é de centro e direita. Caso contrário, pode acontecer com ele o que aconteceu com a Dilma. Uma falta de diálogo, de comunicação e, por consequência, um governo desastroso. Ainda precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos, porque o Lula se recusou durante toda a sua campanha a dar nome aos principais cargos. Ele não falou quem será o ministro da Educação, da Economia, estava com medo de perder votos e o mercado não encara isso com bons olhos. Ele olha e pensa assim, bom, se você está com medo de perder votos, se citar um nome, então até você sabe que essa pessoa não é boa para o mercado. Tudo isso já foi sendo precificado no valor dos ativos, então essa segunda-feira, que é quando eu estou gravando esse vídeo, a Bolsa de Valores amanheceu em queda, mas uma queda até que controlada, cerca de 2%, com a ênfase para, adivinha, Petrobras, que o Lula tem um caso aí com essa empresa. Ela já teve uma queda mais expressiva, que até o momento, pouco antes de fechar o mercado, está com uma queda de cerca de 9%. O EWZ, que representa a Bolsa de Valores brasileira, só que lá nos Estados Unidos, amanheceu segunda-feira com uma queda de 5%. Agora, se tratando do seu dinheiro, o que você deve fazer com ele? Tenho duas coisas para falar aqui. Uma para aqueles que têm um plano a ser seguido e outra para aqueles que não têm nenhum plano até o momento. Para quem já tem um plano, sabe o que você tem que fazer? Nada. Continue seguindo o seu plano. Não mude as suas estratégias porque o presidente mudou. Investimento não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona. Você deve cuidar do seu patrimônio a vida toda. Por isso, se você montou um plano, basta que você siga. Crises vão e vêm, políticos vão e vêm, e você não deve rasgar o seu plano em 4 anos. Então, continue fazendo seus aportes mensais, seguindo a estratégia que você bolou até aqui. Agora, para as pessoas que não têm estratégia nenhuma, não, eu nem invisto, ou invisto, mas foi por indicação de um amigo, eu nem sei o que eu estou fazendo. Vamos por partes. Primeira coisa que você tem que fazer, faça uma reserva financeira. Isso dará proteção para o seu patrimônio, segurança para você tomar melhores decisões. Pegue o quanto você tem de custo de vida mensal, de quantos reais você precisa para pagar suas contas mês a mês, luz, água, aluguel, seu celular, internet. Some esses valores, vamos supor que chegou um total de R$2.000, você paga suas contas básicas. Multiplique esse valor por pelo menos 6 vezes, ou seja, R$12.000, e faça uma reserva financeira. Esse será um colchão que vai amortecer qualquer tipo de crise, imprevisto que aconteça na sua vida. E onde você coloca esse dinheiro? Pensa aqui em um triângulo, onde ele tem 3 pontas, uma delas é a rentabilidade, a outra a liquidez e a outra ponta é a segurança. Para esse investimento de reserva financeira, ele precisa ter alta liquidez, ou seja, você precisa sacar o seu dinheiro, você pediu o saque, na hora já está na sua conta, no mesmo dia. E o segundo ponto desse triângulo é a segurança. Ele precisa conter uma alta segurança. Você não pode correr o risco de colocar o dinheiro lá e quando for sacar menos do que você colocou. Aportou 12.000, tira 10, tira 9. Isso não pode acontecer nessa aplicação. Como não dá para ter tudo na vida, se você tem liquidez, se você tem segurança, rentabilidade é a terceira e última opção aqui. Nós não nos importamos muito com a rentabilidade para os investimentos que estão relacionados à segurança, preservação do nosso patrimônio. Quais as opções que você tem no mercado? São CDBs, fundos DI na sua corretora e o Tesouro Selic,
que das 3 opções é oferecida no site do Tesouro Direto, no seu banco, na corretora, e a mais segura delas porque é garantido pelo Tesouro Nacional. Depois que você constituiu essa sua reserva, eu aconselho fortemente que pense no seu futuro, numa previdência privada. João, por que especificamente uma previdência privada? Durante as eleições saiu na mídia o patrimônio de todos os candidatos à presidência. E eu fiquei curioso, o patrimônio do Lula, que é de alguns milhões de reais, eu não lembro o valor exato, a maior parte dele está em previdência privada. Isso significa que, se ele fizer alguma intervenção, alguma alteração, dificilmente ele vai dar um tiro no próprio pé, dificilmente ele vai prejudicar esse produto em específico, a previdência privada, porque a maior parte do patrimônio dele está nesse tipo de produto. João, mas é só por isso que você está indicando uma previdência? Não, tem N outras qualidades, eu sempre gostei, algumas pessoas no mercado financeiro, educadores financeiros, falam mal, não vão muito com a cara da previdência privada, porque tem taxa de administração, mas, sinceramente, esse é um argumento muito fraquinho perto das qualidades do produto. Você tem benefícios tributários, a menor incidência de imposto de renda do mercado se encontra nesse produto, rentabilidades muito boas porque ela não tem come-cotas, diversificação da sua carteira em uma única aplicação, é um investimento que te deixa despreocupado porque você tem ele de forma passiva, você não precisa ficar escolhendo ativamente todas as empresas que compõem a sua carteira de investimentos, o gestor faz isso para você, enfim. O vídeo não é sobre previdência, mas ela tem boas qualidades. Seguindo o seu plano aqui, você já tem o curtíssimo prazo, que é a sua reserva financeira, você já tem o longuíssimo prazo, que é a sua previdência. Agora, precisamos realizar algumas metas, alguns sonhos no curto, médio prazo. E para isso, temos bons investimentos de renda fixa, aqueles pré-fixados e os pós-fixados. No primeiro, você pode atrelar a data de vencimento desse investimento com a data do seu objetivo. Por exemplo, você quer comprar um celular novo, uma câmera em 2023. Você pega um título de renda fixa pré-fixado com uma taxa de rentabilidade que está pré-definida no momento que você faz o contrato. E quando eu digo fazer o contrato, é no momento que você contrata o produto. Você não precisa assinar nada, tá bom? E a data de vencimento desse título pré-fixado, ela fica próxima da data que você precisa do dinheiro para o seu compromisso. Uma outra opção são os pós-fixados, aqueles investimentos que acompanham algum índice de referência, como acompanhar o CDI, acompanhar o IPCA. Eles também são muito bons para objetivos de curto e médio prazo, para casar com a data de realização de algum sonho seu ou para proteção do seu patrimônio, né? Principalmente o IPCA, que protege o seu patrimônio da oscilação da inflação. Feito tudo isso, você pode partir para os ativos de renda variável. Eu aconselho que você tenha uma parte em renda variável lá na sua previdência. Como é um investimento de longuíssimo prazo, ele comporta a oscilação da bolsa de valores, mas você não precisa ter renda variável só lá na previdência. Você também pode ter uma carteira de investimentos ali com ações e fundos imobiliários, ou até mesmo usando fundos de ações, fundos multimercado. E essa parte do seu patrimônio já é específica para no mínimo 5 anos para mais. Então não conte com esse dinheiro antes desse prazo, porque você pode acabar se frustrando. E tudo isso que eu falei aqui, você deve estar se perguntando, tá, mas em que proporção que eu coloco cada um desses ativos na minha carteira? Eu divido como o meu dinheiro? Isso é bem relativo, porque depende muito do seu perfil de risco. Algumas pessoas são mais conservadoras, outras nem tanto, umas são mais arrojadas, suportam mais a volatilidade do mercado, e isso você só aprende na prática. Muitas pessoas que eu vi se achavam arrojadas, achavam que aguentavam, até pegar, por exemplo, 2020, uma queda vertiginosa na bolsa de valores, e ela perceber que ela não era tão arrojada assim quanto ela pensava. Então,
a vida, né, a prática, ela te ensina muito. Uma regra de bolso que eu gosto bastante é a regra dos 80, que foi popularizada aqui no Brasil pelo educador financeiro Gustavo Cerbasi, uma das referências do mercado, um mentor para mim, onde ela inicialmente era a regra dos 100. Um criador foi um americano, mas o Gustavo adaptou para a realidade do Brasil, onde o mercado é menos eficiente, por sua vez ele é mais volátil que o mercado americano. Essa regra consiste no quê? Você pega a sua idade e subtrai do número 80. Você tem 20 anos, 20 menos 80 é igual a 60. 60% do patrimônio em renda variável, 40% em renda fixa. Você tem 40 anos, 40 menos 80 é igual a 40. 40% em renda variável, 60% em renda fixa. Ou seja, quanto mais velho você vai ficando, menos exposição à renda variável, porque você tem menos tempo de vida para suportar as oscilações do mercado. E quanto mais jovem você for, mais tempo você tem para se expor a toda essa oscilação. É uma regra de bolso, não precisa ser seguida à risca, assim, ó, número a número. Fez aniversário, você precisa ir lá ajustar 1% daqui, da renda variável e da renda fixa. Não precisa ser exagerado desse jeito, mas serve de norte, serve como um mapa para você não se perder. Agora eu quero saber de você. Ficou feliz? Ficou triste com o resultado? Tem uma estratégia melhor para colocar o seu dinheiro? Comenta aqui embaixo, pode agregar valor para outras pessoas. Não deixa de se inscrever aqui no canal e dar um like no vídeo se você gostou do conteúdo. Isso ajuda o YouTube a entender que foi relevante, te ajudou de alguma maneira. Espero que eu não tenha ofendido ninguém aqui nesse vídeo. Falar de política é sempre algo bem delicado. Se você olhar os vídeos passados aqui no YouTube, eu evitei falar desse assunto, embora ele estivesse num hype muito grande, né? Os youtubers que falaram tiveram boas visualizações, mas eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva aqui, compartilha com quem precisa saber disso. O meu muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço, um beijo, até o próximo vídeo.